sejam bem-vindos novamente. Nesse segundo episódio, nós vamos tratar a ferramenta de reajuste salarial por valor. Essa ferramenta é utilizada quando a empresa determina um reajuste salarial para os empregados por valor, porém através de um percentual. Então, ela determina um percentual X para calcular em cima dos salários contratuais dos empregados. O FOS Pessoal ele tem 3 tipos de salário contratuais: salário contratual por valor, por índice e por cargo, Nessa ferramenta, a gente consegue fazer essa atualização por valor, tá bom? Então, vamos lá no FOS Pessoal ver como funciona essa ferramenta. Lá em utilitários, reajustes de salários, a gente tem a ferramenta de reajuste salarial por valor, tá? Aqui no campo de reajustar, ele pede a data. Essa data é a data a partir de quando vai ser o novo salário, tá? Nós sabemos que na maioria das vezes o acordo, a convenção coletiva, ela tende a sair em atraso. Então, essa data aqui é a data de fato que vai começar a ser pago para os empregados aquele novo salário. Então, digamos que vai começar, no nosso exemplo aqui, vai começar em agosto. Então, aqui a gente coloca a data 1/8/2024, que a partir dessa data o sistema vai criar uma nova situação para os empregados que eu selecionar aqui, com essa data com o novo salário, dependendo do percentual que eu informar. Então, aqui ele aumenta o DI. Lembrando que essa ferramenta, ela não é em valores, tá? Ela é em percentual. Então, eu tenho que informar aqui um percentual de aumento. Se eu não tenho esse percentual e eu desejo utilizar essa ferramenta, eu preciso antes realizar o cálculo de quanto seria esse percentual para mim estar informando nela, certo? Então, aqui, digamos que o nosso aumento vai ser 5%. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar 5%, calcular em cima do salário contratual dos meus empregados. Digamos que eu tenho um empregado que o salário dele é 1.600. Ele vai pegar esses 1.600 e aplicar 5% e criar a nova situação com a soma, certo? Do 1.600 mais o reajuste, certo? E aqui eu escolho se é por valor ou o valor do índice. Eu também consigo alterar o valor do meu índice através dessa ferramenta. Mas lembrando que ela só altera o valor do índice lá em cadastro índice, tá certo? Então, aqui é a nossa opção, nosso exemplo que eu estou demonstrando para vocês vai ser por valor. Então, eu vou reajustar a partir de 1 de agosto de 2024, 5% nos meus empregados por valor. Esse campo retroativo, você informar ele para fins de relatório, tá? Para os empregados ativos, esse campo ele não vai ter muito impacto, ele só vai aparecer lá na ficha de registro quando você precisar emitir a ficha e, por questão gerencial, caso você deseje que apresente a data retroativa, que significa que é a data que deveria ter saído esse reajuste, em casos de CCT. Então, nesse caso, a minha CCT era para ter saído em junho. Então, aqui eu coloco 1/6/2024. Então, lá na situaçãozinha do empregado, ele vai criar uma situação com a data 1/8 e no campo retroativo, na remuneração, ele vai preencher com essa data 1/6. Lembrando que essa ferramenta, ela não vai criar para empregados desligados, tá? Empregados desligados precisa ser feito pela própria situação do empregado, por conta dele já ser um contrato encerrado, e ele precisa obrigatoriamente preencher esse campo retroativo com uma data anterior ao desligamento, tá? Para que o E-Social entenda que você está enviando a situação agora, mas ela é retroativa à época que o empregado estava ativo. Então, aqui ele só vai atualizar para os meus empregados ativos. Os desligados, eu vou precisar fazer individual, certo? Então, aqui ele traz os sindicatos, tá bom? Se eu quiser, se for uma opção, eu fazer esse reajuste por sindicato, eu marco o sindicato específico e marco as minhas lotações desejadas e avanço, ele vai trazer somente os empregados que tiver nesse sindicato que eu marquei. Se for algo realmente em lote para todo mundo, eu não marco o sindicato, marco apenas as lotações e avanço. Aí ele traz aqui os empregados que eu tenho nessa minha empresa, FMP, e ele traz os empregados ativos, tá certo? Então, ele traz os empregados ativos, eu avanço
Ele pede para confirmar, né, as informações, se deseja realmente reajustar salário. Eu informo que sim, ele dá a mensagem que foi reajustado com sucesso. Ele vai processar as informações para o social, né, as novas situações, e lá no cadastro do empregado, ele vai apresentar a nova situação. A gente vai ver esse empregado Cauã, ele foi desligado no mês 6. Como eu informei, esse reajuste, ele não vai criar situação para quem está desligado. Então, aqui no Cauã, vocês podem observar que só tem uma situação. 1/2 de 2021, que é da admissão. Não tem a situação do reajuste. Para ele, eu precisaria fazer de forma individual, que é ou em cadastro empregados e vir aqui no histórico contratual, ou em movimentos, situações, empregados, e informar o Cauã em criar nova situação, certo? Então, para empregado desligado, a opção de reajustar salário em lote, ele não cria. Então, aqui eu tenho que vir numa nova situação dele, criar uma nova. Aí ele informa, né, que o empregado está desligado. Eu clico que sim, preencho a data, coloco a mesma data dos demais. O motivo é opcional, tanto no reajuste como aqui na individual, certo? E vou aqui na aba remuneração, faço o cálculozinho, como eu falei, né? Lá, caso o seu reajuste seja por percentual, você precisa calcular o percentual quando você vai fazer de forma manual, vezes 5%. Deixa eu fazer aqui. 1.500 mais 5%, 1.575. Então, eu venho aqui e coloco 1.575 e venho no campo retroativo e informo a data anterior ao desligamento. O desligamento dele foi dia 20/6. A minha CCT era para ter saído em 1/6. Então, dá certo, porque ele foi desligado depois da data que era para ter saído. Então, dá certo eu colocar aqui 1/6 de 2024 por o E-Social receber. Preencho aqui, retroativo, data, o valorzinho, confirma a informação. Aí ele cria a situação, certo? Para empregados desligados. Os meus empregados ativos, o sistema criou lá pela ferramenta. Está aqui a situaçãozinha com os valores do novo salário. 2.310 atualizado e a anterior era 2.200, ou seja, ele acrescentou 5% em cima de 2.200, que deu o valor de 2.310, tá certo? Então, essa é a nossa ferramenta de reajuste salarial, que pode ser reajustado por valor ou por valor de índice. Então, ele não vai mudar o índice, ele vai calcular uma nova situação para um índice com um percentual, o aumento, né, daquele percentual que eu determinar. E para empregados desligados, eu preciso fazer de forma individual. Então, fico feliz que tenha ficado até aqui. Fica ligadinho com o nosso próximo episódio, abordaremos o reajustar salário por cargos, que é outra ferramenta show do Force Pessoal. Então, até lá, um forte abraço!